de ética cristã. A mentira e o caráter de Deus é página 38, tá? A mentira e o caráter de Deus é página 38. Olha os textos bíblicos que eu já trouxe ali, ó, para fundamentar aqui a nossa discussão. Primeiro, Deuteronômio 32:4, Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Então já a imagem de solidez, a imagem de firmeza, de definição. Eu acho lindo quando Cristo diz assim, porque é sim, sim e não, não. O demais é de procedência maligna. Definido, objetivo, certo, né? É uma colocação certeira, né? Não tem ambiguidades. E aí a gente encontra essa descrição acerca do Senhor, Deus Todo-Poderoso, no Deuteronômio 32:4, inspiração aí do Espírito Santo na vida de Moisés. Ele é a rocha. Então, nós estamos no mundo de coisas transitórias, de coisas não definidas, né? De ambiguidades, de incertezas. E a única certeza que temos é na rocha que é o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, né? E a sua verdade. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Pode travar. Porque todos os seus caminhos juízos são. Todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em conexão direta, né? Antigo e Novo Testamento. A fala de Deus através de Moisés e a fala do próprio Cristo, né? Deus é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então você vê como sempre nós temos um referencial firme, né? Um referencial certo, definido na pessoa bendita do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. E não há nele injustiça, justo e reto é. Não há nele injustiça, justo e reto é. Por isso que algumas teologias que constroem certas ideias sobre Deus não coadunam com a visão bíblica descrita acerca da natureza de Deus. Deus é justiça, Deus é retidão, Deus é certeza. Então algumas teologias por aí têm escapado um tanto desta máxima, né? Tem perdido essa diretriz. E nós temos que sempre retornar à Escritura. Por mais que a gente leia teólogos, por mais que a gente se encante com algumas escolas de pensamento, algumas teologias, nós respeitamos construções às vezes tão complexas, tão perspicazes, tão inteligentes, mas nós temos que retornar sempre à base, sempre à fonte, que é a Sagrada Escritura, e ver o quanto essas visões de mundo, quanto esses postulados teológicos estão de acordo, estão em sintonia com a palavra de Deus ou não, ou estão em dissintonia com ela. Então temos que ver a partir da própria Bíblia, que é a fonte primária, como Deus fala acerca de si mesmo, como é que Deus se revela na Sagrada Escritura. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Carta, né, do autor que escreveu aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Então ele, através disso, nos traz aí uma solidez de declaração. Então, tanto em relação à própria natureza de Deus, ele é a rocha, ele é justo, ele é reto, ok? Ele é imutável, mas também com relação às declarações. Deus não mente, Deus não se engana. Então aquilo que ele declarou acerca na Sagrada Escritura está firme e permanece até hoje. Como Cristo disse, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. Então você tem tanto a própria natureza de Deus, quanto as declarações acerca de Deus que estão registradas na Sagrada Escritura, no texto canônico, né, no texto teopneusto. Veja aí, a mentira e o caráter de Deus. Então, olhando a partir desses textos bíblicos, dessa verdade bíblica, né, dessa realidade, que é a descrição de Deus acerca de si mesmo, agora algumas discussões, né, que são levantadas aí, olhando, né, a partir dessa perspectiva. Pai do Senhor, pode ir, fica à vontade. A Bíblia nos faz saber que Deus é a verdade. Deuteronômio, que foi indicado aí, 32:4. Deus não simplesmente diz verdades, ou Deus não simplesmente concorda com verdades. Deus é a verdade. É como
Cristo, né, colocando eu sou o caminho, não apenas não, eu indico o caminho, eu sei o caminho, eu falo do caminho, não, eu sou o caminho, ok? É por meio de mim, por meio das minhas palavras, meus atos, minha vida, minha referência, Pode, Senhor, com vontade. Eu sou o caminho, e essa declaração eu sou, né? E aqui a declaração Deus é a verdade é a própria natureza de Deus, está entrelaçada com Ele. Então a verdade e Deus são uma e mesma coisa. Deus é aquele que dá sustentação a tudo que é verdadeiro no universo. Sem a firmeza que há em Deus, não teríamos coisas sólidas e verdadeiras e definidas e objetivas. Tudo seria evanescente, tudo seria como fumaça, né, que se desfaz rapidamente. Olha só, Deus é a verdade e que é impossível que Ele minta, o texto que eu trouxe também aí, Ele ordena que não mintamos, trazendo como referência a si mesmo, né, sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor, e adverte que punirá os mentirosos severamente, mas em algumas ocasiões parece que Ele aprova ou até abençoa alguns tipos de mentira. Essa aparente contradição é para os críticos da Bíblia um trunfo de grande valor. Que Deus não mente, não há nenhuma dúvida, mas há casos na Bíblia em que parece que Ele se utiliza de alguém para confundir um outro alguém, a fim de levar a cabo seu propósito. Ponto. 2 exemplos podem ser citados. O primeiro está em 1 livro dos Reis 22 e 23, onde diz que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei Acabe. O segundo em 2 Samuel 17:14, onde Deus frustra o conselho de Aitofel com o falso conselho de Uzai. Em ambos os casos, Deus não mente, mas se utiliza do mentiroso. É interessante essa discussão. A discussão aqui é muito boa. E por meio dessa discussão aqui, a gente acaba tendo a oportunidade de olhar alguns aspectos do governo de Deus sobre o universo, como, por exemplo, o fato de que existe o plano perfeito de Deus, e temos falado bastante, né? Já falamos bastante acerca disso. Então, a Sagrada Escritura nos faz ver que há o plano perfeito de Deus, que se cumprirá, ok? E que Ele governa todas as coisas para que tudo caminhe, tudo venha numa concatenação para esse cumprimento, orquestrando todas as coisas para esse cumprimento final, o dia do Senhor, o juízo de Deus, ok? Só que, paralelamente à vontade perfeita de Deus, há o âmbito da chamada permissão de Deus, ou a vontade permissiva de Deus, que não lhe é imposta, porque ninguém pode impor coisa alguma a Deus, mas que é concedida por Deus para os seus seres, a fim de que haja verdadeiramente no universo seres volitivos, ou seja, seres que podem tomar algum tipo de decisão livre. Que para que você possa tomar uma decisão livre, você tem que ter pelo menos sim e não como opção. Se você não tem essas duas opções, você não toma decisões livres. Você é um autômato. O que é um autômato? É um robô. É alguém que foi programado para tomar certas decisões. Então ele não é munido de inteligência nem de liberdade. Ele simplesmente toma as decisões para as quais foi programado de antemão para tomar. Ele é um autômato. E não é o caso dos seres criados por Deus. Ele deu ao homem, concedeu ao homem o extraordinário privilégio de ser sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus em nós, a inteligência, a razão, a liberdade, por exemplo, de tomar decisões livres. Então, no âmbito no qual Deus concedeu liberdade para seres volitivos, seres que exercem sua vontade, que têm inteligência, que têm razão, tomarem decisões livres, há a possibilidade desses seres tomarem decisões em detrimento à vontade perfeita de Deus, em contradição ao plano perfeito de Deus, que é exatamente o que aconteceu no nosso caso, seres humanos, que tomaram essa decisão, entrando em contradição com a vontade perfeita de Deus, e estiveram então, caíram no âmbito da desobediência, desobedeceram abertamente a Deus, sendo então atingidos pela punição, estando então em pecado, em separação de Deus, porque foram seduzidos aí pela proposta diabólica, proposta demoníaca. Então, nessa situação, existe aí, no plano da permissão de Deus,
paralelamente à vontade soberana de Deus, um âmbito no qual haverão decisões que não necessariamente são da vontade perfeita de Deus, mas que Deus permitiu que fossem tomadas. E aí onde entra toda a história humana, e as suas péssimas decisões, e as suas péssimas atitudes, tá certo? Dentro desse âmbito da história humana, está incluso aqui a nossa discussão, está incluso aqui o conselho mau de Usai, tá certo? Está incluso aqui o espírito de mentira na boca dos profetas. O que são esses agentes dentro do plano da história humana, da história defeituosa do homem, das más escolhas do homem? Eles são, na verdade, o resultado da ação, da presciência de Deus. Deus, ele é presciente em relação a tudo. Mesmo que Deus conceda liberdade aos seres de tomarem decisões livres, o governo não escapou de suas mãos. Ele conhece tudo o que acontecerá. Ele sabe de cada decisão que será tomada. Ele conhece, prognosco. Não ele determina, como algumas linhas entram para o determinismo. Se você caminha pelo determinismo pensando que está enaltecendo Deus com esse determinismo extremo, na verdade você está responsabilizando Deus diretamente por todas as tragédias da humanidade. E dizendo que Deus, na verdade, quis que isso acontecesse. E aonde a Sagrada Escritura nos deixa bem claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer no pecado, Deus não tem prazer na tragédia, ok? Deus não tem prazer nessas coisas. Então, para que isso possa, na verdade, ser compreendido, ser entendido, é necessário nós pensarmos nessa perspectiva, de que existe sim um âmbito no qual Deus deu liberdade de ação. Esse âmbito de liberdade de ação, mesmo Deus cedendo essa liberdade, ele sabe tudo que será feito, tudo que acontecerá. Assim Deus se antecipa. Quando a gente vê Deus se antecipar essas situações, Deus, por exemplo, toma uma pessoa que de livre e espontânea vontade escolheu o mal, escolheu ser criminoso, escolheu ser blasfemo, ou escolheu andar longe da vontade perfeita de Deus. E Deus muitas das vezes escolhe uma pessoa dessa, ok? E faz com que ela realize certos atos que vão trazer o seu juízo sobre outras pessoas que são semelhantes a ela. Quando Deus escolhe Senaqueribe como vara da sua ira. Deus não ama Senaqueribe como um filho ou tem a comunhão com Senaqueribe. Mas Senaqueribe, nas mãos de Deus, é um objeto. Por quê? Ele serve a deuses estranhos, ele não quer saber do Deus verdadeiro, ele não se submete à palavra de Deus, ele não se submete às ordens de Deus, pensando ele que tem poder para se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Deus verdadeiro, mas na verdade ele está sendo usado pelo próprio Deus para punir outros que estavam em desobediência contra a sua palavra, no caso, as 10 tribos de Israel, as tribos do norte. E aí quando ele termina esse processo no qual Deus o utilizou, Deus usou dele como objeto, uma vara de punição, terminado esse processo, ele mesmo será punido. Porque ele nunca se tornou servo fiel a Deus, nem se arrependeu dos seus pecados. Ele continuava mesmo no seu estado. Assim, esses espíritos de mentira, o que são? São seres que já se atentaram contra a vontade perfeita de Deus. São seres que estão divorciados do plano perfeito de Deus. E Deus faz o quê? Vocês, espíritos de mentira, vocês vão entrar naqueles falsos profetas que também não têm compromisso nenhum comigo, e vocês vão realizar esses atos. E esses atos vão trazer juízo sobre esse mesmo que eu quero julgar. Há exemplo do que Deus fez com... É que o coração de Faraó não era mole para Deus, para ouvir a palavra de Deus, se derretia na presença de Deus. Ele já era duro, ele já era desobediente. Pai do Senhor, aqui a apostila. Aqui, o coração de Faraó já estava, de certa forma, endurecido. Faraó já era desobediente. Faraó não era obediente a Deus, ok? Todavia, Faraó não era duro o suficiente para suportar todo aquele processo de pragas que haveria, que Deus estaria enviando sobre o Egito. Então, o que acontece? Quando Deus endurece o coração de Faraó, é para que todas aquelas pragas encontrem lugar para serem despejadas sobre aquela nação. E aquelas pragas, na verdade, tinham um objetivo muito pedagógico, porque cada praga daquela destruía, atentava contra a veracidade ou a realidade de certo culto a certa deidade.
tá certo? Então, quando essa praga descia, era uma vergonha para aquele determinado Deus. Era uma destruição da imagem daqueles deuses que eram adorados pelos egípcios. E aí você tem um meio pelo qual Deus está pregando para os egípcios acerca da mentira daqueles deuses, acerca da mentira daqueles cultos. E aí está sendo fortalecida aí a oportunidade de salvação para os egípcios, por exemplo. Por isso que Deus endurece o coração dele, para que ele permaneça naquele estado, todo o processo de praga se desenvolva e Deus traga então uma grande mensagem de salvação para a nação egípcia. Ok? Mas pelo próprio faraó, ele já teria dispensado o povo nas primeiras. Já está enchendo a paciência, vou embora. Agora, assim é 38 a página, tá? 38. Aquela corte daquele rei estava em flagrante desobediência a Deus. E o que acontece? Em vez dele dar ouvidos à voz do profeta que está denunciando o pecado, que está denunciando o erro, ele prefere contratar os seus bajuladores, prefere contratar aqueles que estão ali somente para elogiar, para falar aquilo que ele quer ouvir. E aonde Deus ele permite que esta operação de erro, é que nem no Novo Testamento, quando fala que Deus enviou a operação do erro para que creia a mentira. Esse versículo no Novo Testamento, ele acontece também no Antigo em relação a isso. É uma operação de erro para que creiam a mentira. Creiam a mentira que foi permitida por Deus na boca daqueles profetas. Dá a entender que os profetas estavam falando tanta verdade que Deus falou assim, não. Tá falando não, compromisso com Deus. Só que eles estavam falando aquilo que o rei quer ouvir. Agora, Deus permitiu que aquele demônio, uma vez aquele espírito de mentira, de enganação, uma vez atuando ali, trouxesse caos para aquela corte. E assim Deus trouxe juízo para aquela corte. É uma corte que já era desobediente a Deus. E Deus trouxe juízo por meio disso. É que nem o conselho de Usai, que o Absalão dá ouvidos àquele conselheiro e não a outro. Aí quando Absalão dá ouvidos àquele conselheiro, destruindo o conselho bom que tinha sido dado pelo outro, o conselho do outro levaria Absalão a complicar a vida de Davi. Só que ao invés de Absalão ouvir aquele conselho, não, ele ouve esse aqui, que foi permitido por Deus dar esse conselho, e esse conselho, na verdade, leva Absalão a uma situação na qual ele estará frágil ou estará suscetível diante de Davi. Ele ataca Davi de forma impensada e aonde ele encontra ali Davi pode se defender através de grandes homens que ele tinha com ele. Mas você vê, aquele conselheiro colocado foi, o pecador já está ali, Absalão, não tem nada, Deus não tem nada com Deus, aquele homem. Aqueles conselheiros não necessariamente são servos de Deus, mas Deus permite que aquele conselho seja dado, aquele conselho é incorreto e Absalão vai dar ouvidos ao conselho ruim. Por quê? Juízo sobre Absalão. Eu trago sempre, quando discuto esse tipo de temática aqui, a mentira e o caráter de Deus, viu? Na página 38, a mentira e o caráter de Deus. Sempre quando eu discuto essa temática, eu gosto muito de um ensino que foi trazido por João Calvino nas instituições da religião cristã, no tomo 1, agora eu não lembro o capítulo. João Calvino, Instituições da Religião Cristã. Ele traz uma narrativa na qual você tem dois filhos, tá? Dois filhos. Um desses, vamos colocar nessa linguagem aqui, não está exatamente como ele falou, mas um filho serve a Deus e outro filho não serve a Deus. E tem o pai, e o pai servia a Deus, mas se desviou. E o que acontece? Aquele pai, no desvio dele, da sua fé, da apostasia, né, na qual ele está blasfemando contra Deus. E Deus determinou uma sentença de juízo sobre ele. Deus vai trazer morte sobre ele. Ele vai morrer. Aí Deus, na sua glória, determinou que ele será morto. Ele vai morrer. Ele vai ser tirado, ser arrancado, uma vez que ele se posiciona como blasfemo diante de Deus. Aí você tem a ordem de Deus para que essa pessoa morra. E você tem dois filhos. Um filho ímpio quer que o pai morra. Quer os bens do pai, qualquer coisa assim. Ele tem um desejo que o pai morra. E o outro filho que serve a Deus não quer que o pai morra. Veja, o filho que serve a Deus está em contradição com aquele decreto, ou com aquela ordem, ou com aquele desejo, vamos dizer assim, específico de Deus. Aquela ordem específica de Deus com relação à morte daquele homem, do pai desse rapaz. Deus determinou que ele morrerá. E aquele rapaz que serve a Deus está em contradição com esta determinação de Deus, que ele deve morrer.
O outro filho que é mau, que é ímpio, está em concordância com essa determinação de Deus para que este homem morra. E muitas das vezes Deus permite, aí claro, não é o plano perfeito de Deus, mas Deus permite que o filho ímpio atente contra seu pai e o mate. E aí veja, o pai será morto. Atendeu a essa determinação de Deus. Aí alguém pode pensar, este ímpio vai estar em comunhão com Deus por causa disso? Porque esteve em sintonia com a determinação de Deus? E o outro vai ser punido, vai ser julgado ou vai estar fora da comunhão de Deus porque estava em sintonia? É onde João Calvino traz o grande detalhe. Veja, o que Deus cobra ou o que é esperado do posicionamento correto de um filho em relação ao pai? Aí você tem uma determinação geral, uma determinação atemporal, tá certo? Que não muda com o tempo nem com a situação, com situações específicas, particulares. O que é cobrado? Aí você tem a Sagrada Escritura, por exemplo, os pais amar os filhos amar os pais, o respeito, tá certo? Honrar o pai e a mãe, mandamento com promessa, né? Então, diante da ordenança geral, imutável de Deus, o filho que serve a Deus está certo. Ele, de fato, ele não deve querer o pai morto, está certo ele agir assim. Aí o que acontece? O outro está em sintonia com a determinação de Deus para que o pai morra. Só que ele está em contradição com a ordem absoluta e com a ordem geral de Deus, já declarada na Sagrada Escritura, de que ele não deve odiar seu pai. E de que ele não deve buscar vingança, inclusive. A vingança pertence só ao Senhor. Então veja, mesmo que ele foi... Aí onde você entende como é que Deus age em relação a essas situações. Mesmo ele sendo utilizado por Deus, muitas das vezes, para cometer esse ato, tá certo? Deus permitiu que ele assim o fizesse, e isso trouxe o cumprimento dessa determinação. Mesmo ele sendo usado assim, ele não se torna justificável por causa disso. Ele continua condenável. Do jeito que ele já estava condenável, ele está mais condenável ainda. Porque ele atentou contra a lei de Deus, a lei absoluta de Deus, que é os filhos amar os pais, tá certo? Então você tem essas situações nas quais a mentira sempre é antagônica ao caráter de Deus, sempre é. Só que existem situações nas quais a pessoa teve que colocar numa balança, a parteira colocou numa balança a vida dessas crianças israelitas ou a ordem dada por um rei ímpio, Faraó. Já falou.